Segunda aula importante sobre cinemática. A gente vai ver agora MRU, mas principalmente o objetivo da aula hoje é aprender sobre gráficos, tá bom? Gráficos. Vamos lá. O que significa MRU? Para começo de conversa. MRU significa movimento retilíneo uniforme. M-R-U. Movimento retilíneo uniforme. Retilíneo, reta. Uniforme, a velocidade dele é constante, tá bom? Não varia. É isso que a gente precisa saber. Por exemplo, imagina que tem aqui um carro numa estrada indo nesse sentido aqui. Aqui é o tempo t igual a zero. E aí eu tenho o tempo t1, t2, t3, 60 quilômetros. Em 2 horas, ele vai ter percorrido 120 quilômetros. Em 3 horas, ele vai ter percorrido 180 quilômetros. Vocês entenderam a lógica? Simples assim. Isso é um movimento retilíneo uniforme. Beleza? Agora, vamos analisar gráficos. Gráficos. A gente precisa prestar atenção porque tem muitos detalhezinhos. Se o sentido é para cá, se está acima do eixo, abaixo do eixo. Então, vamos com calma aqui. O primeiro gráfico que a gente vai analisar vai ser o primeiro logo sobre velocidade por tempo. Vamos analisar esse gráfico aqui, ó. Gráfico de velocidade por tempo. Imagina o seguinte gráfico. Imagina esse desenho bem aqui. Aqui é o tempo. Vamos colocar que esse tempo aqui está sendo medido em horas. E aqui é a velocidade, medida em quilômetros por hora. Desse mesmo exemplo aqui que a gente viu aqui em cima. O carro está a quanto por hora aqui? 60, não é? Então, 60. A velocidade dele muda? Não, é uma velocidade constante, não é? Passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, ele está sempre a 60 quilômetros por hora. Se eu marcar aqui o tempo, por exemplo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Em 1 hora, ele percorre quantos quilômetros? 60. Em 1 hora, ele está quanto por hora, né? 60. Em 2 horas, ele está aqui. Qual é a velocidade dele em 2 horas? 60. Em 3 horas, qual é a velocidade dele? 60. E assim sucessivamente. Tá bom? Não importa o tempo que passe, ele vai estar sempre a 60 quilômetros por hora. Ponto. Beleza? Eu quero calcular qual foi o espaço percorrido por esse carro bem aqui. O que eu faço para calcular o espaço percorrido por esse móvel? Eu faço a seguinte coisa. Aqui entra já os novos conceitos. O gráfico abaixo dessa curva, dessa linha aqui,
é a variação do espaço. Pegaram? Esse gráfico bem aqui, essa área aqui embaixo, é a variação do espaço. Então, a área é igual à variação do espaço. Beleza? Entendido? Numericamente é igual isso daqui. Então, se na prova de vocês, nas questões, tem um gráfico desse, velocidade por tempo, e aí eu pergunto assim, eu quero que vocês calculem a área percorrida por esse carro aqui. O que que a gente tem que fazer? Calcular a área disso daqui. E como é que se calcula a área disso daqui? Hein? Base vezes altura. Porque isso daqui é a área de um retângulo. Isso daqui é um retângulo. Tá bom? Qual é a área de um retângulo? A área de um retângulo é igual a base vezes a altura. Eu ia colocar H, altura. A área de um retângulo é igual a base vezes a altura. Nesse caso bem aqui, a base não é a variação do tempo? Olha que interessante. A área do retângulo é igual a variação, é a base, só que a base não é um tempo. Então, é a variação do tempo vezes a variação da velocidade, a altura. Olha aí aparecendo de novo. Então, bora resolver isso daqui. Nesse exemplo, a área do retângulo vai dar 5. Sempre calcula daquele jeito, tá? 5 menos 0, porque é o final, menos o inicial. Peraí que acabou que vocês nem viram, né? Desculpa. Deixa eu ajustar bem aqui. Pronto. Agora vai dar para ver. Continuando. Para a gente calcular a variação do tempo, a gente tem que fazer o final menos o inicial. 5 menos 0 vai dar 5. Vezes a variação da velocidade. Final menos o inicial. Nesse caso aqui vai ser 60 menos 0. Bora resolver isso daqui. A área desse retângulo vai ser 5 vezes 60 menos 0, 60. Isso daqui vai ser igual a quanto? 300. A gente está calculando o quê? A variação do espaço. Quilômetros. Deu para entender? Se você tem um gráfico de velocidade por tempo, a área desse gráfico é a variação do espaço. A gente achou aqui a variação do espaço. Agora, bora tirar algumas conclusões sobre isso daqui. A primeira conclusão, que se ΔS for maior do que zero, é porque essa área vai estar acima do eixo. O que isso quer dizer?
Quer dizer que se eu tenho uma área que está acima do eixo, o eixo está aqui. Se eu tenho uma área que está acima do eixo, então a variação do espaço é positiva. Tá bom? Ou seja, ele variou positivamente no espaço, ele progrediu no espaço. Ele andou, entre aspas, para frente. Vamos colocar assim. Agora, se eu tenho um ΔS negativo, menor do que zero, essa área vai estar abaixo do eixo. Ou seja, se eu tenho uma área e ela está abaixo desse eixo aqui, quer dizer que ele deu ré, ele está voltando para a origem. A gente vai ver isso mais para frente em exemplos, tá bom? Mas dá para a gente tirar essas conclusões aqui. Outras conclusões que a gente pode tirar. Se o meu ΔS for maior do que zero, significa, como eu já disse, que o meu movimento é progressivo. Se o meu movimento é progressivo, se eu estou indo para frente, a minha velocidade vai ser positiva. Se o meu ΔS for menor do que zero, o meu movimento é retrógrado. A minha velocidade vai ser negativa. Ou seja, eu vou estar indo no sentido contrário da trajetória. Tá bom? Se o meu ΔS é maior do que zero, eu estou progredindo na trajetória. Se o meu ΔS é menor do que zero, eu estou regredindo na trajetória. Ou no mínimo no sentido contrário a ela. A gente vai entender isso mais para frente, pode ficar tranquilo, tá bom? Mas anotem isso daqui porque a gente vai ver isso daqui para frente, agora. Bora para um exemplo, um outro exemplo aqui. Vamos calcular isso bem aqui. Deixa só ajustar. E pronto. Bem aqui termina a linha. Vamos para esse exemplo bem aqui. Esse gráfico. Um gráfico que vai ser dividido em partes. Tempo. Bora colocar em horas também. Velocidade em quilômetros por hora. E bora colocar o seguinte exemplo. Vamos fazer um desenho assim. Bora fazer um desenho assim. E bora fazer um desenho assim. Aqui a velocidade. Ele estava aqui a 30 km por hora. Daí, em 1 hora, tá? Vamos colocar aqui 1. Depois de 1 hora, ele passou para 90. E permaneceu em 90 por 2 horas. Então, 1, 2, 3 horas. Vou colocar o ponto 2 aqui só para você entender. 3 horas depois, né, em 2 horas ele permaneceu a 90 por hora. Depois de 3 horas, ele diminui a velocidade para 60. E permaneceu assim por 1 hora. Pergunta. Vou pegar essa daqui. Qual é o espaço percorrido nesse tempo? Espaço percorrido nesse tempo. Quanto foi que esse cara andou? Como a gente calcula?
vamos dividir. Bora colocar que esse aqui é a distância 1, esse aqui é a distância 2 e esse aqui é a distância 3. A distância D1 é o quê? Não é a base. Isso daqui é um retângulo. Não é base vezes altura. Se é base vezes altura, então D1 vai ser igual. Qual é essa base aqui? 1 menos 0, 1. Vezes altura 30 menos 0, 30. Achando a área dessa figura bem aqui, a gente acha o quê? Velocidade por tempo. Achando a área de um gráfico da velocidade por tempo, a gente acha o espaço. Então, em 1 hora ele percorreu 30, vamos colocar, tá em quilômetros, né? 30 quilômetros. Bora colocar aqui o D2. D2, mesma coisa, base vezes altura. D2 vai ser igual. Lembra que aqui foram 2 horas, tá? Então, se eu pego 3 menos 1 vezes a altura, que é 90, menos 0, esse ponto bem aqui é o 0, 90 menos 0, D2 é igual 3 menos 1, 2, vezes 90 menos 0, 90. 2 vezes 90, 180 quilômetros. D3, mesma coisa. 4 menos 3, 1. Vezes a altura, 60 menos 0, 60. Já fui mais direto. Isso vai dar 60. Então, a gente tem 30, 180 e 60. Eu quero o espaço percorrido nesse tempo total de 4 horas. O tempo, a variação do espaço. A variação do espaço total é D1 mais D2 mais D3. A variação do espaço total é 30 mais 180 mais 60. A variação do espaço total é 270 quilômetros percorridos. Simples assim. Difícil? Fácil? Lembrem-se, se você tem um gráfico de velocidade por tempo, o cálculo é o notebook, pessoal, desculpa. Deixa eu tirar ele aqui. Se eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, o cálculo da área desse gráfico vai me dar a variação do espaço percorrido, tá bom? Não se esqueçam disso. Próximo tópico. Velocidade negativa. Quando a gente faz um gráfico assim, a gente pode encontrar a seguinte situação. Imagina que esse desenho está aqui para baixo. A gente tem 2 aqui e 1 aqui para baixo. O que significa uma velocidade negativa? Bora colocar esse tópico bem aqui, ó. Velocidade
negativa. Velocidade negativa, ela funciona da seguinte maneira. Imagina que a gente tem uma trajetória, tá? E essa trajetória, ela é orientada nesse sentido aqui. Uma velocidade positiva é quando o móvel está indo no sentido positivo da trajetória. Se eu digo que eu tenho uma velocidade negativa, é porque eu estou indo no sentido contrário da trajetória. Deu para entender? Eu tenho uma velocidade, ela deu positiva, positiva e positiva. Quer dizer que existe uma trajetória e eu estou seguindo ela progressivamente. Se eu descobrir uma velocidade negativa, é porque a trajetória está para cá e eu estou no sentido contrário a ela. Ou seja, eu estou voltando para a minha origem. Beleza? Guarde essa informação bem aqui. Próximo. Gráfico de espaço por tempo. Bora ajustar aqui de novo. Gráfico de espaço por tempo. Gráfico do espaço por tempo. O gráfico do espaço por tempo, ele funciona da seguinte maneira. Isso daqui é muito interessante. Vocês vão ver como a matemática se relaciona com a física. Olha que bacana isso daqui. Olha que interessante. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar, mas olha que interessante isso daqui. Imagina que a gente tem um gráfico aqui, tempo, espaço. E aí eu tenho essa reta bem aqui, ó. Vou fazer de verde. Eu tenho essa reta bem aqui. Só que essa reta, ela forma esse ângulo bem aqui. Vocês estão vendo? Vamos marcar 2 pontos nela. Um ponto A, bem aqui, que vai ser um T1. E bem aqui, bora marcar um outro ponto, um ponto B, que vai ser o T2. Nesse ponto, em T1, ele estava numa posição S1. Num tempo qualquer no futuro, ele chegou nessa posição bem aqui, S2. Bora puxar uma seta para cá assim, ó, e projetar isso daqui. Esse mesmo ângulo que está aqui é esse mesmo ângulo que fica aqui. Aqui formou um ponto. Bora chamar esse ponto de C. Você percebeu aqui um triângulo? Como é que eu calculo esse ângulo bem aqui? É um ângulo que faz esse ângulo, ele é formado por causa dessa reta. Então a gente calcula pela tangente. Tá bom? O que é a tangente? Tangente é seno dividido pelo cosseno. Isso é a tangente. A tangente nessa questão aqui, seno é sempre o lado oposto, tá? O seno desse ângulo é o cateto oposto, que é esse bem aqui, ó. Esse lado bem aqui, eu vou desenhar aqui para vocês.
Enxergaram? BC. O cosseno é esse lado adjacente aqui, ó. AC. A gente dividindo esses dois lados, a gente conta a tangente desse ângulo. Deu para entender? Só que, bora puxar para cá. A tangente BC, vocês percebem que é S2 menos S1? Vou mudar até a letra aqui, ó, até a cor. S2 menos S1. E AC, vocês não percebem que é T2 menos T1? E a gente não sabe que isso daqui é S2 menos S1 e T2 menos S1 e menos T1? Não é isso daqui variação do espaço pela variação do tempo? Delta S sobre delta T. Delta S sobre delta T não é velocidade média? Portanto, a tangente de um ângulo θ é igual, numericamente, à velocidade média, que é igual a delta S sobre delta T. É daqui que vem essa equação que a gente conhece. Olha que maravilha. Você está lá calculando seno, cosseno, tangente, isso e aquilo, e do nada... É porque a matemática, ela segue um raciocínio lógico próprio. A matemática, para ela, não existe cores para matemática, não existe esquerda, direita, para cima, para baixo. A matemática, ela é imparcial. Ela tem um raciocínio próprio, lógico, e ela não é tendenciosa. Vocês estão entendendo? Ela é imparcial. Ela sempre segue reto. Ela não tende nem para um lado nem para o outro. Então, no raciocínio dela, ela chegou a essas conclusões aqui. Agora, a gente extrai isso e aplica em alguma situação da natureza. Porque quando as pessoas, os físicos e tal, eles fazem experimentos, uma pessoa que anda constantemente, eles percebem esse mesmo desenho. Só que isso daqui é lá da matemática. E aí eles pegam essa mesma figura e falam, poxa, isso daqui formou uma tangente, um ângulo e tudo mais. E aí eles fazem um gráfico de tempo e eles percebem que tangentes, seno e cosseno, na verdade, podem ser aplicados à velocidade média, à variação do espaço pelo tempo. É assim que a gente consegue intercalar as duas ciências, matemática com física. E existem muitas coisas na matemática pura que quando a gente faz um experimento e analisa gráficos e dados, a gente percebe que a gente consegue até prever coisas. Porque, como eu falei para vocês, a matemática ela tem um raciocínio próprio. Se a gente seguir fazendo os cálculos aqui, a gente vai chegar em outras situações. E aí, quando você chega numa outra equação, você percebe que essa equação consegue explicar e prever coisas que ainda vão acontecer. Tudo porque a matemática segue um raciocínio próprio, lógico e imparcial. Isso é lindo demais. Muito bacana. Então, daqui que vem. A tangente do gráfico é a velocidade média, numericamente falando. Tá bom? Bora analisar uma situação aqui? Vamos fazer esse gráfico bem aqui, ó. Espaço, medido em metros, pelo tempo, medido em segundos. E aí tem esse desenho bem aqui. Pronto. Bora marcar um ponto bem aqui. Que a gente vai chamar de T10. E aqui 20. E bora marcar um ponto bem aqui. Que a gente vai chamar de 30 segundos.
e uma posição. Em 30 segundos depois, ele estava nessa posição bem aqui. 30. Mesma ideia. Vamos lá? Velocidade média. Eu vou omitir isso daqui porque a gente não precisa ficar carregando isso daqui. Só para vocês entenderem. Tá bom? Velocidade média não vai ser Vm ΔS sobre ΔT. Nesse caso bem aqui, Vm vai ser variação do espaço 30 menos 20 dividido pelo tempo 30 menos 10. 30 menos 20 vai dar quanto isso daqui? 10. Dividido por 20. Se eu dividir em cima e embaixo por 2, eu vou ter 5 dividido por 10. Isso é 0,5, no caso a gente está vendo velocidade, metros por segundo. Simples assim. Se vocês têm um gráfico na prova, e ele pergunta assim, calcule a velocidade média do espaço pelo tempo. É isso que você vai fazer. Beleza? Espaço por tempo. Eu consigo calcular a variação do espaço pela variação do tempo. Variação do espaço por tempo é velocidade média. Então eu consigo achar a velocidade média. Ótimo. Vamos lá para um outro exemplo. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Outro gráfico de espaço por tempo. E quando a gente finalizar isso, a gente vai perceber uma coisa. Mesma coisa, em segundos, S em metros, ok. Nosso gráfico agora vai ficar dessa seguinte maneira. Tá vendo como vai reta para cima, reta para baixo. Aqui vai ser 20 e aqui vai ser 5. Me deem a velocidade média. Como é que você calcularia a velocidade média disso daqui? Da mesma maneira. Idêntico. Porém, existe um detalhe aqui. Eu vou fazer a conta direitinho para vocês perceberem. Prestem atenção. A velocidade média aqui é ΔS sobre ΔT. ΔS não é o espaço final, menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final e o tempo inicial. Nesta situação aqui, o espaço final é quanto? Presta atenção. Aqui é o tempo 1 segundo. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o tempo está passando e ele está diminuindo a posição dele. Então, em 5 segundos, a posição final dele é 0. Cuidado com isso. Antes de contar o tempo, qual era a posição no início da contagem? Era 20. O tempo final, 5, menos o inicial, 0. Menos 20, 0 menos 20, menos 20, 5. Isso aqui vai dar quanto? Menos 4 metros por segundo. Importante isso aqui. Tá bom? A gente vai tirar algumas conclusões agora disso que a gente acabou de descobrir. Bora lá. Próxima página. Que conclusões a gente consegue tirar?
Concluímos que se a gente tem um gráfico que nos diz o tempo e o espaço, e esse gráfico ele é, vamos supor assim, e a gente divide isso daqui no meio, o que que a gente percebe? Que quando o móvel ele está progredindo no espaço, ou seja, ele está aumentando o espaço, a velocidade vai ser sempre maior que zero, ou seja, a velocidade vai ser positiva. E o movimento vai ser progressivo. Se ele desce no gráfico do espaço, a velocidade vai ser menor do que zero. Portanto, vai ser negativa. E o movimento vai ser retrogrado. Tá bom? Outro exemplo. Esse negócio de gráfico, a gente tem que prestar atenção. Tempo, espaço. Agora imagina que a gente tem um gráfico assim, ó. Mesma coisa. Bora dividir isso daqui em dois. Se ele desce no gráfico, velocidade menor do que zero, negativa. Se ele sobe no gráfico, velocidade maior do que zero, positiva. Pegou a ideia? Beleza? Pronto. Com essas coisas em mente, tá? Com essas coisas aqui em mente, agora a gente pode brincar com algumas coisas. Por exemplo, olha esse gráfico bem aqui. Olha isso bem aqui. Bora colocar t em segundos. E aqui a velocidade em metro por segundo. Metro por segundo. E agora a gente tem o seguinte gráfico, pessoal. Presta atenção nisso daqui. Ele começa assim, vai assim, fica assim, sobe e para. Vamos aos números. Nesse ponto mais baixo é menos 10. Nesse ponto mais em cima é 20. Vamos dividir esse ponto bem aqui em 2. 4 segundos e 10 segundos. Pronto. E aí eu pergunto para vocês, me dê o espaço percorrido em 10 segundos. O que que a gente faz? Mesma coisa. Vamos dividir isso daqui em partes. Ele quer o espaço percorrido. Tá? Qual o espaço percorrido em 10 segundos?
Se ele quer o espaço percorrido em 10 segundos, então a gente tem que dividir isso daqui. Bora dividir em dois momentos. Esse momento e esse momento. Yuri, por que você dividiu assim? Não é a área do gráfico? O espaço não significa a área do gráfico? Então, esses dois espaços aqui formam áreas. Essa aqui é a área 1. Área 1. E essa daqui é a área 2. Conseguem entender que se eu quero o espaço total, a variação do espaço total é a soma de A1 mais A2? Percebem isso daqui? A variação do espaço total, ou seja, em 10 segundos, é a soma da área 1 mais a área 2. Beleza? Eu acho que eu vou fazer de tudo para a gente resolver nessa página mesmo. Deixa eu só ajustar aqui de novo. Pronto. Vamos lá. Essa figura aqui é o quê? Eu vou descer ela aqui para vocês, tá? Desce ela bem aqui assim, ó. Essa figura é a mesma coisa que isso aqui. Vou fazer um pouco menor por causa do espaço. Eu não quero sair dessa página, não. Essa daqui é a área 1. Mais a área 2. A área 1 é o quê? Não é um trapézio? Vocês conseguem perceber? No trapézio existe a base maior e a base menor. E existe uma altura. Altura, base menor e a base maior. Isso daqui é um triângulo que tem uma base e esse triângulo ele tem uma altura, tá de cabeça para baixo. A área do trapézio não é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Quem é a base maior aqui? Lembre-se de fazer aquela conta. 4 menos 0, 4. Aí, para não ficar muito cheio, lembre-se disso. 4 menos 0, 4. Então, vou colocar aqui do lado. Base maior, 4 menos 0, 4. Vezes a base menor, 2 menos 0, 2. Dividido por 2, vezes a altura. Quem é a altura? Não é 20? 20 menos 0, 20. Resolvendo isso, vai dar... Ah, não, desculpa, eu coloquei multiplicando, mas é somando. 4 mais 2 vai dar 6 vezes 20 dividido por 2. Isso vai ser igual a quanto? 120. Dividido por 2 vai ser mais 60. O quê? Metros. Tá bom? Agora, bora calcular a área de número 2. Eu vou calcular aqui em cima. Área 2. É um triângulo. Não é base vezes altura. Neste caso, bem aqui, a base desse triângulo não é 10 menos 4? 10 menos 4. Vezes a altura. Bem aqui a altura, ó. Tá vendo?
Só que essa altura é o final menos o inicial. O final é quanto? Menos 10. Menos o inicial, que é zero. Então fica assim. Vamos fazer essa conta. Área 2 é igual a 6 vezes menos 10. Área 2 é igual a menos 60 metros. Desculpa, pessoal. A área do triângulo também é dividido por 2. Eu acabei esquecendo. Dividido por 2. Por isso que eu achei, falei, não, eu não tinha achado 60. Divide por 2, tá? Divide por 2. Divide por 2. Base vezes altura dividido por 2. Dá menos 60 dividido por 2. Isso é igual a menos 30 metros. Olha só esse resultado aqui. E olha esse resultado aqui. Bora interpretar isso daqui? Primeiro, quando a gente está a 60 metros, 60 metros positivo, a gente entende, né? Beleza, ele andou 60 metros. Vou fazer uma reta bem aqui para ficar mais claro para vocês. Imagina que isso daqui significa o carro andando. O que a gente acabou de descobrir? Que ele andou 60 metros. Até 4 segundos. De 4 segundos, ele voltou 30 metros. Menos 30 metros. Até parar. O tempo continua aqui, tá? O tempo continua normal. Mas ele, bem aqui nesse ponto do espaço, ele retornou de novo. O tempo segue. E aí, 10 segundos, ele voltou. No espaço, ele foi e voltou. No tempo, o tempo segue sempre para frente. Tá bom? Resumo da ópera. A variação do espaço total vai ser área 1 mais área 2. A variação do espaço total vai ser 60 menos 30. Isso vai dar 30 positivo metros. Capite? Deu para entender? Ficou confuso? Alguma coisa do tipo? Beleza? Simples assim, tá? Simples assim. Velocidade por tempo significa variação do espaço. Velocidade, espaço por tempo, variação da velocidade. Como a gente viu aqui, ó. Tá bom? Velocidade por tempo, variação do espaço. Velocidade por tempo, variação do espaço. Beleza? Para finalizar, eu nem vou me demorar nisso daqui, porque é a mesma ideia, mesma coisa. Gráfico da aceleração. Aceleração por tempo. A equação é simples também, é a mesma ideia. Essa mesma ideia aqui, ó, que a gente teve para a variação do espaço por tempo, e a gente achou a variação da a velocidade média, se aplica a mesma ideia aqui, à aceleração e ao espaço. Por quê? São todos assim, ó. Isso daqui é um movimento retilíneo uniforme. Então, se você tem um gráfico assim, constante, espaço por tempo, a gente encontra a velocidade. Velocidade por tempo, a gente encontra a aceleração.
O gráfico da aceleração ele é assim, ó. A mesma ideia. Tempo, aceleração, e aí a gente tem uma área aqui, uma aceleração constante. O valor embaixo desse gráfico vai dar pra gente o quê? A variação da velocidade. Se você tem um gráfico de aceleração por tempo, a área embaixo desse gráfico aqui vai ser a variação da velocidade. Tá bom? Mesma ideia. Tempo, aceleração. Se a gente tem uma curva assim, mesma coisa. A área embaixo vai ser a variação da velocidade. Se a área desse gráfico, vou até fazer aqui, vou continuar aqui, ó. Se a área do gráfico estiver para cima do eixo, a variação da velocidade é positiva. Se a área do gráfico estiver para baixo do eixo, a variação da velocidade é negativa. Entenderam? Simples assim. A equação da variação da aceleração média, a aceleração média é a variação da velocidade pelo tempo. Ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final e o tempo inicial. Simples assim. Só com isso daqui, já dá para a gente fazer um monte de coisa. Dá para fazer análise de movimento. Dá para fazer curvas diferentes. Olha essa questão aqui, ó. Análise dos gráficos, tá vendo? Aí, a gente geralmente está acostumado com gráficos retos assim. Aí, de repente, aparece um negócio desse aqui e pede para você, para analisar. Já pensou? Tem uma curva toda enrolada assim. E aí? Como é que a gente calcula a área disso daqui? A gente não sabe, mas a gente sabe analisar isso daqui. Tá bom? Não se esqueçam disso daqui. Essa parte linda da matemática se encontrando com a física e a física explicando a realidade. Tá bom? E a área dos gráficos. Quando tiverem vários gráficos, várias figuras, façam por partes. Tá bom? Por partes. Sempre por partes. Pronto, pessoal. Por hoje, a gente estuda isso daqui. Vou mandar uma lista de exercícios sobre esses assuntos para a gente resolver, tá? E no domingo, eu resolvo a lista de exercícios que eu mandei pra gente. Tranquilo? Beleza? Até logo, pessoal. Valeu!